Bom dia, meus amores do quarto ano. Hoje nossa aula de matemática, 29/9, né? Já chegando, né? Penúltimo dia do mês de setembro. E nós vamos falar hoje, o nosso assunto, gente, ele está na página 150, capítulo 9. Coloque aí, por favor. Nessas páginas, você vai ver algumas imagens, são molduras, né? Fotografias, né? De alguns monumentos que tem aqui no nosso país, ok? Várias capitais, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná, vários estados, aliás, né? Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí são imagens de monumentos, ok? Pontos turísticos de cada cidade. E a temática são figuras geométricas planas. Mas primeiro a gente vai abordar um pouquinho sobre a fotografia, né? Aí diz assim no livro de vocês: a palavra fotografia é formada pela junção dos elementos fos, que é foto, que significa luz, e grapen, que significa marcar, desenhar ou registrar. As fotografias servem tanto para registrar fatos históricos como momentos do dia a dia, né? Quem não sempre tá aí com o celular tirando foto ou do bichinho de estimação, ou do irmão, ou da família, né? Tá muito acessível hoje em dia, né? E a gente sabe que a fotografia ela pode ser diversos, né, formatos, como você vê aí, né? Mas o formato padrão dessas fotografias que mostram aí, né, o mais comum, lembram que figura geométrica plana, gente, para vocês. Observem esses quadros. Lembram o quadrado ou o retângulo, né, que nós já estudamos quando nós trabalhamos as formas geométricas lá no início, no semestre passado, né? Nós trabalhamos quadrado, triângulo, retângulo, né? Só que agora a gente vai trabalhar na parte de geometria, nós vamos trabalhar o polígono, porque essa parte de geometria está dentro da disciplina de matemática, tá bom? E aí nessa imagem você vê algumas formas que você já conhece, não é, gente? Figuras com 4 lados, cone, círculo, tá bom? E na página 152 vai falar da nossa temática, tá bom? Mas primeiro eu queria que vocês observassem essas imagens bem aí, gente. O que vocês estão vendo? Acharam interessante essa imagem? Elas são formadas por figuras geométricas planas, que a gente vai conhecer os tipos, né? Dependendo do número de lados, eles recebem um nomezinho diferente, cada figura, tá bom? E aí achei interessante essas duas imagens, né? De unicórnios, né? Tanto só a parte da cabeça, quanto ele por inteiro, não é verdade? Mas a gente sabe que unicórnios são figuras que, digamos, mitológicas, lendas, não existe unicórnio, tá bom? Mas você vê que a pessoa que utilizou essas figuras aí para montar essas duas imagens, né? Foi bem criativa, né? Várias imagens, por exemplo, aqui na imagem completa aqui do unicórnio, você pode identificar triângulos, né? Figura geométrica de 3 lados. Quadrados, que são os quadrilados, que a gente vai ver, né? Porque que recebe o nome quadrados, tá bom? Figuras de 5 lados também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 lados. Cada uma dessas figuras recebe uns nomes diferentes, tá bom? E a gente vem agora para essas figuras aqui, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Vocês conhecem essas figuras? Claro, quem não conhece, gente, essa figura a gente começa a estudar elas lá na educação infantil, né? Todo mundo conhece o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo, né? Quais são as suas características, gente? O que você pode me dizer dessas figuras aqui? Algumas, né, são figuras geométricas planas, ok? Essas figuras são formadas por linhas curvas ou linhas retas. Então, aqui tem linha curva e aqui tem linha reta, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e aqui forma um círculo. Então, ela já é curva, tá bom? Quais as diferenças e semelhanças dessas figuras quanto ao número de lados? Então, aqui tem 3 lados, aqui tem 4, aqui também tem 4, e aqui não tem nenhum, né?
O que difere um quadrado de um retângulo? Tá aqui o quadrado, tá aqui o retângulo. Eu sei que o quadrado tem 4 lados, o retângulo também. Só que o quadrado, gente, ele tem os lados iguais, todos, né? Tem que ter o mesmo tamanho. Já o retângulo não, só tem 2 que tem o mesmo tamanho, já esses 2 aqui são diferentes desse maior, né? Essa é a diferença. Essas figuras que a gente vai estudar hoje são os polígonos. Mas o que são polígonos, tia? No livro de vocês, na página 152, tem uma imagem de que faz uma pergunta, né? O que um quadrado, um retângulo e um triângulo têm em comum? Vamos descobrir? Vamos lá. Polígonos são formas geométricas planas fechadas. Então, se for aberta, já não é polígono, né? Cujos seus segmentos de reta, né, as linhas que formam essas figuras, não se cruzam. Por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos de figuras que são polígonos, que isso aqui é a temática do assunto, né? Você vai ter que identificar o que são e o que não são polígonos. Todas essas figuras aqui são polígonos, porque formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Já essas vermelhas aqui, ó, essa se cruza, essa também, essa aqui não tem só um segmento de reta, a outra é linha curva, essa aqui linha curva e essa também. Então, não é polígono, gente. Então, você tem que saber diferenciar o que são e o que não são polígonos, tá bom? Então, polígono é figura plana limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas. Olha aqui, essa seta aqui é um polígono, ó. Ela é fechada e formada por linha reta, tá bom? Polígono vem do grego, quer dizer muitos, poli, e ângulos, que é gon. Olha, com relação aos ângulos, nós vamos estudar mais na frente, tá bom? O que são ângulos? No livro de vocês, tem as imagens que formam a nossa bandeira, né? Tem o retângulo, o losango e o círculo. E você vê que duas dessas formas são polígonos, a verde e a amarela. Já a azul não é polígono. Na página 153, tem figuras aí, exemplos de figuras que são polígonos e exemplos que não são, que tem linha curva, né? E também o polígono, ele tem vértice, que é aquele pontinho onde as linhas se encontram, né? E tem lado. Então, dependendo da quantidade de lados que eles têm, eles recebem um nome, tá bom? Chamamos polígonos as figuras que têm as seguintes características. Aqui é para resumir, né? É figura fechada, formada por segmentos de reta, e esses segmentos de reta não se cruzam. Então, não pode se cruzar de jeito nenhum. Se cruzar as linhas, as retas, não é polígono, gente. Não polígonos. As figuras limitadas por uma linha curva ou por linhas retas e curvas chamam-se não polígonos. Esses exemplos aqui, ó, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? E, gente, de acordo com a quantidade de lados, os polígonos recebem um nome específico. E aí você vê algumas imagens, né? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Então, são 8 aí que você tá vendo, né, na imagem. Na página 154 tem uma questão, né? Tem um triângulo, tem um quadrilátero, tem um pentágono e tem um hexágono, tá bom? Então, vamos ver por que cada um recebe esse nome específico. Aqui os polígonos, o número de lados do polígono, o nome do polígono e por que ele tem esse nome. Então, o triângulo, porque tem 3 lados, 1, 2, 3. Os quadriláteros tem 4, olha aqui, ó, só contar. Cada linha dessa aqui, ó, é um lado, tá bom? O pentágono tem 5 lados. Tia, pentágono, esses polígonos só podem ser dessa forma, com 5 lados? Não, tem vários outros modelos, tá bom? Pentágono é de 5. Hexágono, 6 lados. Aí você vai lá e conta, né? Eu vou botar lá um polígono e vou perguntar quantos lados tem esse polígono, quantas vértices, tá bom? Esse aqui é o heptágono. Hepta é de 7. Isso aqui você tem que gravar, tá bom? Porque você vai dar continuidade a esse assunto lá no 5º ano. Esse aqui
é o octógono, ele tem 8 lados. Esse aqui é o eneágono, tem 9 lados. E esse aqui é um polígono chamado decágono, porque tem 10. Deca é de 10, tá bom? Então, são esses que nós vamos estudar daqui para frente, tá bom, gente? Os triângulos, você já sabe, são os que a gente mais conhece, né? E aqui eu tenho uma imagem, um quadro, né? É uma obra de arte formada por triângulos. Bem bonito, né, gente? Nós vamos fazer ainda uma atividade relacionada aos polígonos na aula de arte da semana que vem, tá bom? Ou na aula de matemática, pode estar trabalhando artes também, tá? Aqui eu tenho os quadriláteros, que é um polígono com 4 lados. Por que eu especifiquei esses dois aqui? O triângulo e o quadrado, porque são os que a gente mais vê, mas a gente tem contato com eles, né? E não importa a forma, se ele tiver 4 lados, ele é um quadrilátero, é um polígono de 4 lados. Polígono é uma figura fechada pelos lados, mas os lados são segmentos de reta. Sim, polígono é a região plana limitada pelos segmentos de reta. Então, fica melhor assim, ó, resumindo. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta. Isso é polígono. Temos que observar que esses segmentos se encontram nos vértices, mas não podem se cruzar. O que é isso? Bem aqui, ó. Esse polígono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 vértices e 4 lados. Geralmente, ó, 1, 2, 3, 4. O número de vértices é o número de lados, tá bom? Fica a dica. No livro de vocês, gente, na página... Deixa eu ver qual é a página. Na página 159, tá pedindo para você ir lá no finalzinho do seu livro, né? A página 19, no material complementar, para destacar essa figura aí, que a gente chama ela de tangram. Mas às vezes a gente trabalha, né, o tangram de diversas formas, mas não sabe por que o tangram recebe o nome tangram. Por que surgiu, onde surgiu, né? Vamos lá. É um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Aí você conta, né? São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Tá bom? Segundo a enciclopédia do Tangram, olha só, enciclopédia, já vi esse nome aqui na aula de ontem, né, no verbete de enciclopédia, lembra, gente? Português nós estamos trabalhando, então tem enciclopédia só ligado na área de matemática, na área de história, na geografia, assim vai. Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 1.700 figuras com as 7 peças. Aí você faz assim, 1.700? Exatamente, gente. Você pode montar aqui diversas figuras com essas pecinhas do Tangram que está no livro de vocês. Vocês vão destacar, montar e tirar foto e enviar para mim, tá bom? Vale? Ótimo, eu montei esse. Aí você monta outro. Quanto mais montar, melhor. Ou para que o Tangram é usado? Pergunta, né? Esse quebra-cabeça é utilizado para ajudar na compreensão da geometria, que é a parte da matemática que estuda as formas geométricas, tá bom? Ele desenvolve a criatividade e o raciocínio lógico, que também são fundamentais para o estudo da matemática. Às vezes você está brincando ali, né? Mas você está usando o seu raciocínio. Então, à medida que você está brincando, você está aprendendo, tá bom, gente? E aí, olha só, alguns modelos de figuras que você pode montar usando o Tangram do livro de vocês, crianças. Então, monte registro para ver quantas figuras no máximo vocês estão conseguindo montar, né? Tem barco, tem cachorro, tem camelo, casa, cavalo, cisne, coelho, gato e peixe. Tem homem dançando, chinês andando, casa, navio e por aí vai, ok? Vamos falar também de outro assunto que está na página 160 e 162. É área e perímetro. O que é área? O que é perímetro, né? Aí, nós já estudamos, gente, o que é perímetro, né? É a soma dos lados de uma figura. Então, você soma em centímetros, no caso, né? E dá a quantidade que tem cada figura.
E a área é a medida de uma superfície. A área é relacionada ao que está dentro. Então, na área, você conta quantos quadradinhos tem aqui. Tem quantos quadradinhos? 15 centímetros. 15 quadradinhos. Então, 15 centímetros quadrados, porque cada quadradinho é 1 centímetro. E aqui, você vai medir aqui, né? Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 centímetros. É o perímetro. É a medida de cada lado. É o total, né? A soma de tudo, tá bom? Então, vamos lá. Quando consideramos ou calculamos o preenchimento de uma figura ou forma plana, estamos considerando a sua área. Por exemplo, esta parede tem área de 63 azulejos. Então, perímetro é a medida do contorno de uma região. Então, perímetro é você medir isso aqui, contorno. E área é você contar quantos quadradinhos ocuparam essa parede, tá bom? O que é perímetro? É a medida do comprimento de um contorno. Portanto, para saber o comprimento da figura ao lado, que é essa aqui, basta somar os quadradinhos em volta da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros, né, de perímetro. E a área é a medida de uma superfície. Então, aí você vai contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É necessário contar todos os quadradinhos de dentro e os de fora, ok? Observe a imagem abaixo, gente. Vamos tentar responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Considerando cada quadradinho como unidade de área, responda as perguntas. Pergunta A. Quais figuras ocupam a superfície de mesmo tamanho? Tem sim, apesar de ser diferente, tem figura aqui com o mesmo tamanho. Qual figura apresenta a menor área? Também tem. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Então, vamos lá responder esses questionamentos aqui para a gente entender melhor esse assunto, crianças. Fique atento às soluções. A primeira questão pergunta quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho. Olha só. Considerando, que está bem explicadinho, tá? Considerando o quadradinho como unidade de área, observe que a figura 1 e a figura 4, 1 e 4, embora apresente formas diferentes, ocupam a superfície de mesmo tamanho. A figura 1 tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Já na figura 4, olha aqui a 4. 6 quadradinhos inteiros, mais 2 metades, são 7 quadradinhos. Olha aqui, se eu juntar essa com essa, vai dar um quadradinho. Aqui tem 6 mais 1, 7. Ok? No vídeo de vocês tem uma questão assim também. A segunda questão pergunta qual figura apresenta a menor área. Considerando novamente o quadradinho como unidade de área, observamos que a figura que apresenta a menor área é a 2. Veja a comparação. Olha aqui a figura 2, já está até circular, tá bom? A 1 tem 7 quadradinhos, a 2 tem 6 quadradinhos, a 3 tem 8 quadradinhos e a 4 tem 7 quadradinhos. Então, a menor é a número 2, que tem 6 quadradinhos. A terceira questão é a seguinte: se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é a área total dessa figura? Figura 3, então olhe para a figura 3, tá bom? Primeira solução. Embora esta questão apresente uma situação diferente inserindo medidas, a forma de solução poderá ser a mesma, contando quadradinhos, viu? Porém, não se esqueça, como esta questão possui medida em centímetros quadrados, essa questão dos centímetros quadrados, gente, por que eu trouxe ela para vocês agora? Porque nós vamos utilizar ela lá no 5º ano, tá bom? Então, você vai estar utilizando essa formulazinha aqui no 5º ano. Por enquanto, a gente vai só contar os quadradinhos aqui no 4º ano, tá bom?
A resposta também deve ser da mesma forma, ou seja, a área total da figura 3 é de 8 centímetros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você bota 8 centímetros quadrados. Essa é a primeira solução. Na segunda solução, considerando o conceito de área para o retângulo, também podemos resolver este problema multiplicando a base vezes a altura. Base e altura. 2 vezes 1, 2, 3, 4, que também dá 8 centímetros quadrados. Simples assim, gente. Esse assunto é muito fácil, né? Nossas atividades de hoje, crianças, elas estão nas partes 150 a 164 no módulo 3, tá bom? Lembrando que a resolução, né, a correção dessa atividade nós vamos fazer na próxima semana, lá na aula, ao vivo, no Google Meet. Então, eu espero a participação de todos. Queria parabenizar os alunos que participaram da aula de ontem, de português. Foi maravilhosa a aula. Eu estava assim meio apreensiva de usar esse aplicativo, mas eu amei esse aplicativo e acho que as crianças também gostaram. Espero que na próxima aula mais crianças venham participar, acordando cedo, tá bom? Para assistir nossa aula, tá bom? Bons estudos, crianças. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos. Até a próxima aula, tá bom?